Ah, a aranha. Aquela aranhinha era uma aranha única, era uma aranha especial. Especial porque ela saía pelo mundo produzindo lindas teias. Ela enfeitava o mundo com suas teias, com seu trabalho, com a sua arte. Nas árvores, nos galhos, nos troncos, nas portas e janelas, a nossa aranhinha enfeitava, decorava. Só que tinha um problema. Essa nossa pequena aranha fazia suas teias, mas não lhes dava a devida utilidade. Como todos sabem, as teias são para a aranha o lençol de núpcias, aonde elas se encontram, se acasalam. Só que a nossa aranhinha, não, ela não fazia isso. Ela só fazia as teias. Sua mãe ficava enlouquecida. Mas que coisa, que absurdo! Como é que faz tanta teia e não usa? Como pode uma coisa dessas? No que a nossa aranhinha respondia: não faço por instinto. E a mãe perguntava: fazes por quê, criatura? Faço por arte, faço por prazer. A mãe se benzia, rezava, pedia a Deus, ao Deus dos bichos, que essa aranhinha tomasse juízo, tomasse tento. O pai, desconsolado, entristecido, falava: como pode uma criatura dessas? Nunca namorou. Como é que vai dar continuidade à nossa história, à nossa família? Um dia, o pai mandou chamar a nossa aranhinha, nossa linda e pequena aranhinha, falou: filha, eu marquei um encontro amoroso para você. Eu arrumei um namorado para você e você vai se encontrar com ele. A aranhinha, a princípio, não queria, mas acabou indo para não contrariar o seu pai. E aí se encontrou com o macho e começaram a conversar, se enamoraram, se encantaram um pelo outro. E a aranha o levou para conhecer a sua coleção de teias. Mostrou todas as teias que já havia produzido. Ele, encantado, fascinado pelo trabalho da pequena aranha, namoraram. E como presente, como uma lembrança por este encontro, ela pediu para que ele escolhesse uma teia, a que ele achasse mais bonita. Seria sua para sempre. E ele assim o fez. Escolheu, se despediram e ele ficou lá, naquela teia, enquanto a nossa aranhinha voltou para casa. Chegando em casa, seus pais não acreditaram no que havia acontecido. E aí perceberam: não tem jeito. Isso não tem jeito, precisamos resolver essa situação. O aranhal inteiro reclama dessa criatura. Eles dizem que isso é doença, que pegaram de outra criatura, de outro ser. Isso não é normal. Levaram a nossa pequena aranha até o rei dos bichos. E ele, lá do alto da sua teia, ouviu, já sabia do que vinha acontecendo, e os pais pediam para que ele desse um jeito nisso. E ele pensou, refletiu, analisou e chegou a uma conclusão: que não havia solução para o problema desta nossa pequena aranha. E aí ele decidiu: só havia um jeito, transformá-la em outra criatura. E assim o fez. Ela foi transformada em ser humano. Quando ela encontrava e conhecia essas pessoas, ela se apresentava e dizia que fazia arte, que era artesã. A arte? O que é arte? Perguntavam as pessoas. Ninguém sabia o que era arte. Ninguém conhecia o que era arte, muito menos o que fazia uma artesã. Faço arte, dizia. Arte? O que é isso? Um dia, um velho sábio, que já tinha vivido muitos e muitos anos, falou: eu sei o que é arte. Arte eram objetos, atividades feitas por pessoas, mas coisas sem valor, que não serviam para nada. Só que essas pessoas foram transformadas em um outro ser, um outro bicho. Se eu não me engano, em aranhas. Essa é a história,
A Infinita Fiandeira, de Mia Couto, e está nesse livro, O Fio das Miçangas. Olá, meninas, tudo bem? Como estão? Espero que todas estejam bem. Eu já contei essa história da aranha quando a gente estava há tempos, acho que uns 3, 4 anos, quando a gente fazia aula na parte de cima ainda. E até Dona Elvira brinca e me chama de Dona Aranha, e eu chamo a Dona Elvira de Dona Aranha também. E aí eu trouxe essa história hoje para conversarmos sobre um tema muito bacana e necessário. E eu acho que mais necessário ainda neste momento que a gente está. O que é essa aranha que só fazia teias por prazer, que não fazia por instinto, ela fazia por prazer, ela gostava de fazer arte. O que esta aranha tem a nos ensinar? Ela sentia um orgulho imenso da arte que ela fazia, das atividades que ela fazia. E é sobre orgulho que eu quero falar com vocês. É sobre orgulho que a gente precisa conversar. Porque às vezes a gente não percebe as coisas que a gente faz. E a gente acaba não sentindo orgulho de nós e do que fazemos. É muito mais fácil a gente reclamar. A gente falar que aquela teia que a gente fez ficou mal feita. Que aquela comida não ficou gostosa. Que aquele bordado ficou feio, os pontos não ficaram bons. Que aquela pintura ficou estranha, manchou um pouquinho. Que tantas coisas, né? A gente sempre procura defeitos. E a gente acaba não sentindo orgulho do que a gente faz. E o orgulho é um sentimento que ele é contraditório. Algumas pessoas são orgulhosas demais. E o orgulho, a vaidade, não é bom. Só que a gente também não pode não sentir orgulho nenhum. A gente precisa se orgulhar também do que a gente faz, do que a gente aprende, do que a gente ensina e principalmente de tudo que a gente já viveu na vida. Ter orgulho da nossa história de vida. E aí eu estava pesquisando e encontrei um texto falando sobre orgulho. Ele começa assim: orgulho de si. É muito bom abraçar a sua própria história. Reconhecer e valorizar os nossos acertos e a beleza da vida que construímos traz força e alegria. E aí aqui fala, né, que a gente precisa sentir orgulho, que o orgulho é aquele carinho no coração, que traz alegria e que faz a gente valorizar as pequenas coisas, as bênçãos que a gente tem na vida. A gente não deve sentir aquele orgulho, aquela soberba de falar assim, eu sou melhor que todo mundo. Sabe aquele orgulho daquela pessoa que a gente fala que tem um rei na barriga? Que a pessoa exaltece e se exagera de tanto orgulho? Não é isso. Nada é bom quando é em excesso. Mas a gente também não pode deixar de sentir, não é? De sentir orgulho por tudo que a gente já viveu, né? O orgulho, ele traz alegria, ele traz afeto, ele traz carinho e aquece o nosso coração. Eu vi uma parte aqui desse texto que eu queria... que fala da autoexigência. A gente exige demais da gente e aí a gente acaba não sentindo orgulho daquilo que a gente faz. E aí foi feita uma pesquisa por um instituto chamado Longevidade. Uma pesquisa feita com brasileiros acima dos 50 anos. E 92% diziam ter orgulho das conquistas realizadas. E essa mesma pesquisa mostrou que a mesma porcentagem, 92%, que sentiam orgulho da sua história de vida, dos seus aprendizados, das marcas, dos momentos que tiveram, eram pessoas que tinham a sensação de espiritualidade, um grau de espiritualidade, que pode ser entendido como religião, pode ser entendido como uma crença, como uma filosofia de vida. E isso fazia com que elas olhassem para a sua história, olhassem para tudo que viveram e sentissem orgulho de si, da sua vida, né? De tudo que foi feito. Orgulho de ter feito uma coisa boa, de ter feito bem feito, ao invés de reclamar que não estava bom. E aí esse texto termina assim: orgulho é aquele carinho no coração, a alegria pelas realizações e pelas bênçãos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. Sobre orgulho. Desculpa que minha voz está falhando.
Eita! Eu quero que vocês agora parem, analisem, pensem toda a trajetória de vida de vocês. O que vocês sentem orgulho? Do que vocês viveram, do que vocês aprenderam, do que vocês ensinam, do que vocês transmitem. E eu quero que vocês analisem também neste período de pandemia. Ó, são duas coisas. Do que vocês já viveram, de toda da história de vida de vocês, da caminhada de vida de vocês, o que vocês sentem orgulho. Pode ser uma, duas, várias coisas. E o segundo, neste momento de pandemia, do que mais vocês se orgulham em vocês. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Sabe do que eu mais me orgulho? De ter aprendido a fazer aula assim, por vídeo. As primeiras aulas, eu já contei para vocês. Eu não sabia o que falar, eu gaguejava, eu esquecia o que eu ia falar, eu não conseguia ficar posicionada direito, eu mexia demais, eu batia a mão, caía as coisas. Eu consegui contar a história segurando a arainha sem deixar ela cair. Eu sou uma pessoa muito estabanada. Eu tô deixando de ser, eu tô aprendendo a ter um controle para poder contar, inclusive, uma história sem deixar o objeto cair. Isso me orgulha. Eu tenho orgulho de ter aprendido isso. Orgulho de ter aprendido a falar agora por uma câmera, para fazer uma aula bem posicionada, para conversar com vocês através da câmera. Orgulho de ter passado por esse momento e ter tido esse aprendizado. E outros que a pandemia me trouxe também. E aí eu quero ouvir de vocês também. O que durante esse período de afastamento social, de tudo que a gente está vivenciando, do que vocês se orgulham de vocês. Certo? Então, ó, são duas coisas. O orgulho do que vocês trazem da sua trajetória de vida, do caminho já percorrido até aqui, tá? De qualquer momento da vida, vários momentos, várias situações, várias coisas que vocês se orgulham, e desse momento de pandemia, o que vocês se orgulham neste momento também. Perfeito? Vamos lá conversar agora? Beijos, espero vocês agora lá no grupo.